Quantos estão animados aí para conquistar os lugares altos este ano? Meia dúzia. Quantos estão animados verdadeiramente para alcançar os lugares altos? Amém. O favor de Deus é o que vai nos levar a conquistar os lugares altos. Levante a sua mão e declare isso. O favor de Deus é o que abre portas. O favor de Deus é o que nos dá força. É o favor de Deus. Declare isto. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Aleluia. Maravilhoso, santo e poderoso. Vamos lá em cima, profetize isso para a sua vida. O favor de Deus. Maravilhoso, santo, poderoso. Vamos lá, igreja, declarar o favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Se estou... Ele não te abandona jamais. Vamos declarar. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Levante as suas mãos, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite a receber uma palavra dos céus. Senhor, a palavra profética que o Senhor tem liberado para sarar a nossa terra é que nós vamos conquistar os lugares altos. E nós pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações, liberta as nossas mentes, liberta, Senhor, as nossas emoções, liberta-nos para que possamos alcançar o que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Diga ao seu irmão do lado, Deus vai levar você a lugares altos. Aleluia. Salomão, em sua vida, ele escreveu 3 livros que marcou a sua história. O primeiro livro que ele escreve é o livro de Cantares. Ele ainda era jovem. E o livro de Cantares fala da paixão do jovem, né? Da paixão do jovem. Interessante esse livro. Quando ele amadureceu mais um pouco, ele escreveu o livro de Provérbios. Já maduro, já um homem que estava aprendendo a conquistar lugares altos, estava aprendendo a conquistar algumas coisas em sua vida. Foi um dos reis mais ricos de Israel, foi um dos homens mais sábios da terra, então ele conquistou lugares altos. Mas quando ele chega já era velho, já avançado de dias, ele escreve um outro livro chamado Eclesiastes. E eu quero ler com você Eclesiastes 9, verso 11. O que Salomão fala sobre conquistar os lugares altos? Vamos lá. Já velho, ele diz, eu percebi outra coisa debaixo do sol. Não é porque você é veloz que você vai chegar primeiro, vai vencer a corrida. Não é porque você é forte que você vai vencer todas as guerras.
Nem porque você é sábio, tem sabedoria de aplicar o seu dinheiro, que você vai ter sempre pão. E ele diz, nem porque você é prudente, que dê. Nem porque você é prudente que você vai ser rico. Nem porque você tem instrução que você vai ter prestígio. Mas eu entendi que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Você não entendeu ainda. Vou ler novamente. Não é porque você é ligeiro que você vai chegar primeiro. Não é porque você é forte que você vai vencer a batalha. Não é porque você é sábio que você vai ter o pão. Nem tampouco porque você é prudente que vai ser rico. Nem tampouco porque você é entendido que você vai alcançar favores. Mas a oportunidade ocorre a todos da mesma maneira. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se Salomão alcançou lugares altos de conhecimento, lugares altos em riqueza, lugares altos de fama, o que ele nos ensina aqui? Ele diz o seguinte: para você alcançar os lugares altos, você precisa aproveitar a sua oportunidade. E qual é a nossa oportunidade hoje? Abra sua Bíblia comigo. Isaías 55. Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55. Qual é a minha oportunidade e a sua oportunidade? Deus aqui está falando com o seu povo. Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A minha oportunidade e a sua oportunidade hoje, primeiro, é conhecermos os pensamentos que Deus tem sobre nós. O meu desafio, o seu desafio para alcançar lugares altos é entendermos os pensamentos de Deus. Salmo de número 139, 17, o salmista diz assim: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. Pensa comigo, o que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito? Vem cá. Deus tinha um pensamento sobre José. Deus pensava sobre José. E revelou a José um dia um sonho. E José chegou para os seus irmãos e disse: olha, eu tive um sonho de Deus, que eu vou ser o líder de vocês. Este era o pensamento de Deus referente a José. E José entendeu os pensamentos de Deus. A única coisa que José não entendeu foi o caminho de Deus. O caminho que Deus traçou para ele. Para você chegar a lugares altos, você precisa entender os pensamentos que Deus tem a seu respeito.
Olha o que diz Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos, os pensamentos. Que Deus pensamentos? Vamos pôr a versão dos pensamentos. Eu bem sei o pensamentos. Consegue essa versão? Eu bem sei os pensamentos. Olha lá Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para alcançarmos os lugares altos, nós precisamos entender que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Jeremias 18, Deus chama o profeta e fala com ele: olha, vai lá para a casa do olheiro, que eu vou falar com você. E lá na casa do olheiro eu vou revelar a você o meu pensamento. Quando o profeta chega na casa do olheiro, estava lá o olheiro penetrado, estava totalmente entregue a sua obra sobre a roda. E aí a Bíblia diz que ele começou a moldar um vaso por dentro e por fora. Aquele vaso começou a tomar forma na mão do oleiro. Mas de repente aquele vaso quebrou. De repente aquele vaso quebrou na mão do oleiro e ele novamente começou a trabalhar aquele vaso. E aí então Deus fala com o profeta: é assim a casa de Israel. É assim a casa de Israel. É assim que eu vou trabalhar a vida de vocês. Às vezes vai quebrar. Quebrou, ele começa de novo. Porque o pensamento dele é pensamento de bem e não de mal. Para dar aquilo que você clama, aquilo que você deseja. Amém, irmãos? Amélia abriu o culto com Isaías 53. Pensa comigo, irmãos. Olha o pensamento de Deus. Ele queria resgatar o homem. Porque ele não veio e ele não resgatou o homem com o seu poder, com a sua força, da sua maneira. E era assim que Israel esperava Jesus. Eles esperavam Jesus como rei que viesse e governasse. Mas Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas, Deus tem os seus pensamentos. E olha o que ele diz aqui, Isaías 53. Como é que ele me resgatou e que ele te resgatou? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz numa terra seca, não tinha formosura. Olhando nós para ele, não havia nele aparência para que o desejássemos. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Como pode isso? Pensamento de Deus. O que eu quero que você entenda, que o meu desafio e o seu desafio a cada dia é buscarmos a Deus para entendermos os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Porque se você entende os pensamentos de Deus, automaticamente o caminho vai ser mais leve.
Voltando lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal. Depois ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Há momento em que nós paramos e falamos, Deus, eu não entendo, Senhor. Algumas coisas, às vezes eu e a Amélia estamos conversando, eu falo assim, olha, essas coisas nós deixamos com Deus, porque nós não entendemos os pensamentos de Deus. Há momento que você não vai entender os pensamentos de Deus, mas o importante é que você esteja no caminho, Para alcançar os lugares altos, eu preciso buscar. Deus, fala comigo e me faz entender o que dá para entender dos seus pensamentos. Agora eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre os caminhos de Deus. Provérbios capítulo 30. Deus começa a revelar aqui através do mesmo autor, que é Salomão, sobre o caminho. Como trabalhar o nosso caminho? Porque se o pensamento de Deus são mais altos e os caminhos de Deus são mais altos, como caminhar, como entrar, como trilhar este caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Você quer se achegar ao Pai? Eu sou o caminho. Mas ele começa a nos ensinar algumas coisas aqui também sobre os caminhos de Deus. Por que os caminhos de Deus são mais altos? Provérbios capítulo 30 é um capítulo que não é de Salomão. Salomão, ele foi influenciado por um outro sábio da época dele. Eu gosto muito dessa passagem, porque este sábio influenciou Salomão. E ele ensinou algumas coisas a Salomão. Só que Agur não era tão entendido. Era um sábio bruto, que aprendeu com a vida, que aprendeu a partir da observação da vida. Não foi um sábio que foi instruído na sabedoria, mas a sabedoria da vida ensinou Agur. E Agur, ele fala algumas coisas interessantes. E ele tinha um linguajar, ao aplicar a sua sabedoria, ele aplicava de forma figurada. E olha o que ele diz aqui, no capítulo 30, no verso 18. Agur diz o seguinte, há 3 coisas que me maravilham, 4 há que não entendo. Ele diz, 3 me chamam a atenção, 3 causam no meu coração impacto, mas 4 que não conheço. Sempre que nós falamos 3 e 4 na Bíblia, a numerologia bíblica, a numerologia hebraica, ela nos ensina algumas coisas. Ele está falando que há 3 coisas que trazem ensinamentos espirituais. 3, porque trazem ensinamentos espirituais. 4, que eu preciso aprender a aplicar na minha vida natural. 3 coisas são revelação que vem de Deus. 4, porque eu preciso aplicar isso na minha vida natural. Aí ele diz o seguinte, algumas coisas que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho de um homem com uma donzela. Se você quer chegar a lugares altos, você precisa aprender esses caminhos. E ele diz o seguinte, o caminho da águia, ele fala aqui, e ele entendia que o que traçava o caminho da águia era a capacidade que a águia tem da sua visão. A águia é chamada a rainha das aves porque ela tem uma visão panorâmica e microscópica
das coisas de forma surpreendente. O que determina o caminho da águia é a sua visão. Dizem, não sei de onde tiraram essa possibilidade. Diz que se ela pudesse ler, ela leria a quilômetros, a distância, de forma clara, qualquer jornal, facilmente, por causa da capacidade da sua visão panorâmica e microscópica. O que nós aprendemos aqui? O Espírito Santo está sobre nós. E é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para entendermos o propósito de Deus e os detalhes de Deus. O que traça o caminho da águia é a sua capacidade de ver. A palavra de Deus abre os nossos olhos para que possamos ver a vontade de Deus, o propósito de Deus e os pensamentos de Deus. Outra coisa que Salomão fala aqui, que lhe chamava atenção, era o caminho da cobra na penha. Interessante que se você vai onde tem areia, é facilmente visto o caminho se passou um bicho por ali e deixou rastro. Mas ele diz que numa rocha, se a cobra passa pela rocha, você não sabe que ela passou por ali, porque ela passou sobre a rocha. Se você anda na palavra de Deus, se você traça o seu caminho em cima da palavra de Deus, você não deixa rastro para trás. O que guarda o seu caminho? Como guardará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Se você anda na palavra de Deus, automaticamente não fica rastro para trás. Você quer alcançar lugares altos? Peça para Deus abrir sua visão. E peça ao Senhor, Senhor, dirige-me em cima da tua palavra. Ensina-me a andar na sua palavra. Aí outra coisa que ele diz, que o que ele não entendia era o caminho do navio no meio do mar. Quantos já foram caminhar na praia e você viu o rastro do caminho do navio no meio do mar? Não vê. O que traça o caminho de um navio é que o navio, ele é guiado via satélite. Antigamente, o capitão do navio, ele traçava um mapa náutico. Ele fazia um mapa astral para ele achar o caminho que ele iria chegar ao seu destino. O que traçava o caminho do navio eram os céus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Por isso, para que os nossos caminhos sejam caminhos altos, eu preciso de traçar o meu alvo, eu preciso de traçar a minha vida em cima da palavra, com direção dos céus. Você está aqui nessa noite, com que propósito? Buscar direção do céu, para alcançar os lugares altos. E aí ele continua dizendo, outra coisa que marcava a vida dele, que chamava a atenção dele, é o caminho do homem com uma mulher, ou seja, relacionamento saudável. Relacionamento saudável. O que vai fazer com que você alcance os lugares altos? Relacionamento saudável. O tipo de pessoa que você anda, o tipo de pessoa que você caminha junto, vai determinar onde você vai chegar. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Se você anda com águia, você vai ser águia. Se você anda com galinha, você vai ciscar. Não é verdade? O que determina o seu caminho? Como você vê as coisas.
se você anda sobre a rocha da palavra, se você dirige e traça o seu caminho pelos céus, ouvindo o que os céus têm para a sua vida, e se você cria e anda em relacionamentos saudáveis. Amém? Visão, caráter, direção e relacionamento. Quem traça o seu caminho baseando a sua vida nesses princípios, automaticamente alcançarão os lugares altos. Algumas pequenas atitudes são importantes para que você alcance esses lugares altos. Aí Agur continua, ele toma aqui novamente a linguagem figurada, dando-nos exemplos de como conquistar os lugares altos. Aí lá no verso 25 ele fala assim: olha, as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olhe para a formiga. A formiga, ela vive o presente. Há uma pesquisa francesa que diz assim que 20% das pessoas hoje, elas vivem, 25% elas vivem preocupadas com o futuro, ansiosas, e não conseguem viver o presente, porque elas estão sempre preocupadas com o seu futuro, ansiosas. 70% da população estão presas no seu passado, com culpa, porque no passado não fizeram isso, não fizeram aquilo. E apenas 5% de toda a população mundial, uma pesquisa francesa diz que apenas 5% conseguem viver o hoje. E a palavra de Deus diz: vamos ver com a formiga, eles são frágeis, mas eles vivem o presente. O que tem que fazer? Faz hoje. Amanhã eu começo o meu regime. Começa hoje. Amanhã eu começo a leitura na palavra de Deus. Mentira, começa hoje. Viva o presente, tome decisão agora. Ah, quem sabe um dia eu vou servir a Jesus. Mentira, decida agora, porque aquilo que você decide agora vai determinar o seu futuro. Você quer conquistar lugares altos? Decida hoje. Hoje. Aí ele diz o seguinte: vejam as formigas, não são um povo forte, é um povo frágil, mas no verão preparam a sua comida, vivem o presente. 26, olha os coelhos, povo débil, frágil, mas constrói a sua casa sobre a rocha, por isso eles têm proteção. Busque proteção da palavra de Deus, busque proteção na palavra de Deus, construa sua vida na palavra de Deus. Mais uma vez ele diz aqui: ah, eu não sou ninguém, mas se você tem a sua vida, a sua casa construída na palavra de Deus, saiba que há proteção de Deus para a sua vida. Edifica, esconda a sua vida na palavra, na verdade, na casa de Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para ti, mas eu encontrei os teus altares. É no altar de Deus que você tem proteção para a sua vida. Aí ele continua, mais uma vez, usando de linguagem figurada. Olha, os gafanhotos não têm rei, com todos saem e em bando se repartem. Olha que interessante, ele está dizendo aqui: assumir uma responsabilidade, pare de ficar olhando para o outro. Ah, eu a minha célula não dá muito certo, porque a célula do outro também não está dando, do outro também não está dando. Meu irmão, ah, meu chefe não está olhando mesmo, então fazer de qualquer maneira. Ele diz: olha os gafanhotos, eles não precisam de rei.
Se você assumir uma responsabilidade, tome posição em cima das suas responsabilidades. Quer seu chefe esteja perto ou não, é minha responsabilidade, eu assumi, eu vou fazer. Não sei por que vocês ficaram quietos, mas é isso que ele está falando aqui. O gafanhoto não precisa de rei, ele sabe a sua responsabilidade, ele assumiu uma posição em cima daquilo que ele faz parte. Se você faz parte do reino de Deus, assuma a sua responsabilidade com o reino de Deus. E aí ele diz o seguinte: olha a aranha, nada é. Olha a aranha, nada é, que se apanha com as mãos. Contudo, está nos palácios do rei. Sabe o que ele está dizendo? A aranha ela é insignificante, mas ela mora em palácio. Sabe o que Deus está falando aqui? Talvez você não se sinta nada, mas Ele vai te colocar em lugares altos, porque você tem os princípios da palavra de Deus. Fica em pé no seu lugar, quero orar com você. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Com a mão em seu coração, começa a orar, fala: Senhor, me ensina a entender os teus pensamentos e me ensina a andar pelos caminhos altos que o Senhor tem para a minha vida. Começa a orar, fala: Senhor, em nome de Jesus, este ano vai ser um ano sobrenatural na minha vida. Abre os meus olhos, dá visão espiritual. Ensina-me a andar na rocha da Tua palavra. Diga isso ao Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, ó Deus, traçar o meu caminho, olhando para os céus, buscando os céus, direção dos céus. Ensina-me, Pai, a criar relacionamentos saudáveis. Ensina-me a gerar relacionamentos que vão me levar para os lugares altos. Diga isso ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia. Guarda o meu coração, Oh, aleluia. no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. E dá-me tuas asas para te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, ó Deus, dá-me tuas asas pra te alcançar
chegou para José e colocou no coração de José o sonho, o pensamento de Deus. Mas José não sabia como que ia ser o caminho. O caminho não foi fácil, o caminho foi árduo. Mas o que importa é que ele alcançou os lugares altos. Levante a sua mão, fala com Deus, fala: Senhor, revela os teus pensamentos, revela os sonhos que o Senhor tem para a minha vida, e ensina-me, ó Deus, a andar pelos caminhos do Senhor. Ó Deus, não importa como seja esse caminho, o que importa é que eu vou alcançar os lugares altos. Dá-me tuas asas, ó Deus, dá-me tuas asas para que eu possa chegar. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Coloque a sua mão sobre sua cabeça. Assim diz o Senhor: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus. Assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Esse é o desafio de Deus para nós hoje. Começa a dizer: Senhor, me leva aos altos pensamentos do Senhor. Me ensina a entender os altos pensamentos do Senhor. Me leva, ó Deus, a caminhar pelos altos caminhos do Senhor, abrindo os meus olhos, ensinando-me a andar sobre a rocha da Tua palavra, buscando direção dos céus, criando relacionamentos saudáveis, ó Deus, fazendo a minha parte, porque o Senhor vai fazer a sua. Diga: este ano é o ano em que eu vou andar pelos altos caminhos do Senhor, pelos altos pensamentos do Senhor. Mais uma vez, declare isso, profetize isso. Dá-me Vamos tuas declarar, asas, igreja. Senhor. E dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Põe a mão sobre sua cabeça. Um dia Deus chegou para Moisés e falou: essa é a bênção que você vai abençoar o meu povo. O meu povo vai alcançar lugares altos, mas essa é a bênção que você vai impetrar, você vai declarar, profetizar sobre o meu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz, e te leve a cada dia pelos altos caminhos, pelos altos pensamentos do Senhor, e que você venha conquistar os lugares altos da terra,
em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.